Feche os olhos e imagine o som de um sino solitário ecoando ao entardecer. O céu está coberto de nuvens escuras. Os ventos carregam o cheiro da pólvora e as janelas de uma antiga capela vibram ao longe com o retumbar dos canhões. Lá dentro, o mundo parece esquecido. Os bancos de madeira estão vazios. Apenas uma vela trêmula diante de um altar simples, iluminando com luz dourada o rosto sereno de uma mulher coroada. Não há multidões, não há cânticos, apenas o silêncio e uma presença. E então, do fundo do templo, quase como um suspiro da alma, ouve-se um nome: Auxiliadora dos Cristãos. Nos momentos em que a história sangrou, na queda dos impérios, nas pestes, nas guerras sem sentido, houve um nome que não se calou. Um nome que não foi inventado por teólogos ou reis. Um nome que nasceu do desespero do povo e da compaixão do céu. Auxílio dos Cristãos. E esse título, mais do que uma invocação, se tornou um escudo invisível. Quando os exércitos desmoronavam e as fortalezas eram invadidas, havia lares onde mães e filhos se ajoelhavam diante de uma imagem e rezavam com fé: Maria, não nos abandone agora. E ela não abandonava. Mas quem é essa mãe que corre quando o filho grita? Quem é essa mulher que atravessa a noite apenas com um manto e um olhar? No tempo dos mártires, nas catacumbas de Roma, já havia desenhos dela com os braços estendidos, protegendo os fiéis. Nas vilas escondidas do Oriente, onde os cristãos viviam sob risco de morte, havia imagens rudimentares da Virgem esculpidas nas pedras, como um lembrete: ela está conosco. E mesmo onde a fé parecia desaparecer, havia sempre alguém, uma avó, um padre, uma criança, que mantinha viva a chama. A fé mariana não depende de altares, depende de confiança. A vela acesa numa capela vazia é símbolo disso. Ela não brilha por si mesma. Ela queima em nome dos que já não conseguem rezar. E Maria, como mãe, compreende até os silêncios. Ela não exige palavras bonitas, não pede ofertas. Ela ouve o coração, e no coração de tantos cristãos, mesmo sem teologia, mesmo sem catequese, há um sussurro que não morre: Maria, ajuda-me. Porque a mãe que ouviu o grito de Jesus na cruz também ouve o gemido da humanidade ainda hoje. E mesmo quando o mundo se cala, ela escuta. Ela escuta porque é mãe. E mãe não abandona. É por isso que século após século, geração após geração, os cristãos a invocam como auxiliadora. Não por hábito, mas por experiência. Porque quando ninguém mais atende, quando tudo parece perdido, quando a última esperança se apaga, há um nome que brilha como farol na tempestade, e esse nome é dela. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se essa chama também arde em sua alma, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com quem precisa de socorro. Porque talvez a sua oração seja o grito que faz Maria correr. Ela não segurava uma espada, não montava um cavalo branco, não aparecia nos mapas de guerra, mas estava lá, nos navios, nas tendas, nos mosteiros que rezavam, nos olhos do povo que esperava o impossível. Era o ano de 1571. O Império Otomano crescia como uma sombra sobre a Europa cristã. A ameaça não era apenas política ou territorial, era espiritual. Igrejas seriam transformadas em mesquitas. Relíquias sagradas seriam profanadas. A memória cristã apagada. Mas o Papa São Pio V não convocou apenas soldados. Ele convocou o céu. E ao céu ele pediu ajuda de uma só pessoa: Maria. O mundo já tinha visto guerras, mas aquela seria diferente. A Santa Liga, formada por uma coalizão improvável de nações cristãs, estava numericamente inferior. O inimigo tinha mais armas, mais navios, mais experiência naval.
Mas São Pio V confiava em outra força, a do Rosário, e espalhou pelo mundo cristão um apelo: rezem. Em mosteiros, conventos, lares simples, as contas dos terços escorriam como lágrimas de fé. E em Roma, o Santo Padre fez uma promessa: se vencermos, será por ela. Não por generais, não por táticas, mas pela auxiliadora dos cristãos. No dia 7 de outubro, as águas de Lepanto se tornaram palco de uma batalha que definiria o futuro da fé no Ocidente. Relatos históricos narram uma reviravolta súbita, inesperada. Ventos que mudaram de direção, névoas que confundiram o inimigo, e marinheiros que, no auge do combate, viram no céu um clarão que os encorajava. Naquele mesmo dia, enquanto a batalha se desenrolava, o Papa, em Roma, sem qualquer comunicação possível, olhou para o céu e, com lágrimas nos olhos, disse: vencemos. Sem ainda saber, sem nenhuma confirmação, apenas por sentir que Maria agira. A vitória foi tão surpreendente, tão improvável, que não havia outra explicação. O inimigo recuou. A cristandade sobreviveu. E o Papa ordenou que o dia 7 de outubro fosse dedicado a Nossa Senhora do Rosário, a mesma senhora que havia sido chamada em segredo de Auxilium Christianorum. A partir dali, esse nome se tornou escudo. E onde houvesse guerra, perseguição, desespero, ele era invocado como um clamor sagrado. Não foram apenas os mares de Lepanto que ouviram esse nome. Quando Napoleão aprisionou o Papa Pio VII, tentando dominar a Igreja, foi a Maria Auxiliadora que o povo recorreu. E contra toda lógica política, o Papa foi libertado. Quando as revoluções do século XIX queimavam mosteiros e expulsavam padres, eram capelinhas escondidas que mantinham viva a fé, quase sempre com uma pequena imagem dela, e sempre com a mesma prece: ajuda-nos, Mãe. Hoje talvez os exércitos usem algoritmos em vez de espadas. Talvez a perseguição venha em forma de leis, zombarias, exclusão. Mas o nome ainda resiste, e o escudo que protegeu os cristãos de outrora ainda cobre os que creem. Auxiliadora dos cristãos não é um título do passado, é um apelo eterno, porque em toda geração há uma batalha invisível sendo travada, e em toda geração há uma mãe que não abandona seus filhos. Em uma noite fria de 1824, um menino de 9 anos chamado João Bosco teve um sonho que mudaria sua vida. No sonho, ele se via em meio a um grupo de jovens que brigavam e blasfemavam. Tentando intervir com palavras e gestos, João era repreendido por um homem de semblante nobre que lhe dizia: não com pancadas, mas com mansidão e caridade conquistarás esses teus amigos. Em seguida, apareceu uma senhora majestosa que, apontando para os jovens, disse: este é o teu campo de trabalho, torna-te humilde, forte e robusto. Quando João perguntou quem era ela, ouviu a resposta: eu sou aquela que tua mãe te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Aquela senhora era Maria, a auxiliadora dos cristãos. Desde então, João Bosco compreendeu que sua missão era dedicar-se à educação e salvação da juventude, especialmente dos mais pobres e abandonados. Inspirado por essa visão, ele fundou a Congregação Salesiana com o objetivo de formar bons cristãos e honestos cidadãos. Em todas as suas iniciativas, Dom Bosco contava com a intercessão de Maria Auxiliadora, a quem chamava de a minha mãe. Em 1862, Dom Bosco reafirmou sua escolha mariana, dizendo que a Virgem quer que a honremos com o título de Auxiliadora. Os tempos que vivemos são tão difíceis que precisamos de sua ajuda para preservar e defender a fé cristã. No ano seguinte, iniciou a construção da Basílica de Maria Auxiliadora em Turim, que Nossa Senhora, em sonho, lhe havia pedido construísse em Valdoco. Embora, na época, ele dispusesse de apenas poucas moedas para pagar o construtor, os milagres que a Auxiliadora fez aos seus devotos foram tantos e tão grandes
que apenas 4 anos depois, o grande empreendimento foi concluído. Dom Bosco costumava dizer: cada tijolo desta igreja corresponde a um milagre da Santíssima Virgem. A Basílica tornou-se um centro de devoção mariana e um símbolo da confiança inabalável de Dom Bosco na intercessão de Maria. Ali, muitos jovens encontraram acolhimento, educação e fé. A presença de Maria Auxiliadora era sentida em cada detalhe, desde os afrescos até as celebrações litúrgicas. A devoção a Nossa Senhora Auxiliadora propagou-se rapidamente por todo o mundo, especialmente através dos missionários salesianos. Escolas, paróquias e obras sociais foram dedicadas a ela, levando esperança e consolo a inúmeras pessoas. Em cada lugar, a imagem de Maria Auxiliadora era um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, a Mãe do Céu está presente, auxiliando seus filhos. Dom Bosco ensinava que a devoção a Maria Auxiliadora não era apenas uma prática piedosa, mas uma verdadeira aliança com a Mãe de Deus. Ele incentivava seus filhos espirituais a recorrerem a ela com confiança, especialmente nos momentos de provação. E, de fato, muitos testemunharam graças e milagres obtidos por sua intercessão. Hoje, a Basílica de Maria Auxiliadora em Turim continua a ser um lugar de peregrinação e oração. Fiéis de todo o mundo vão até lá para agradecer, pedir e renovar sua fé. E a mensagem de Dom Bosco permanece atual. Confiai em Maria Auxiliadora e vereis o que são milagres, porque onde ela está, o mal perde força. Onde ela entra, a esperança se levanta. Turim, 1863. Um pedaço de terra árida, cercado de pobreza e indiferença, seria o palco de um milagre silencioso. Dom Bosco caminhava sobre aquele chão com um rosário nas mãos e uma certeza no coração. Aqui Maria terá sua casa. Não havia dinheiro, nem projeto arquitetônico, nem apoio das autoridades. Mas havia fé. E a fé, quando unida à obediência, move montanhas. Ele dizia: Maria quer esta igreja, ela a terá. E começou com uma oração. As primeiras doações vieram em moedas miúdas, oferecidas por viúvas, operários e crianças. Algumas cartas chegavam com bilhetes. Para Maria, por favor, ajude meu pai a voltar. E aos poucos, cada tijolo foi sendo colocado como quem constrói um altar interior. Não era apenas uma obra de pedra, era um templo vivo de confiança. E o povo sabia disso. Acorriam para ajudar, para rezar, para confiar. E milagres começaram a acontecer. Curas sem explicação, reconciliações inesperadas, vocações florescendo. Como disse Dom Bosco, cada pedra desta basílica é um milagre. A igreja foi erguida em apenas 4 anos, um feito impressionante para os padrões da época. Em estilo neo-renascentista, com colunas majestosas e afrescos que contam a história da salvação, o Santuário de Maria Auxiliadora tornou-se não apenas um símbolo da fé salesiana, mas um ícone da presença viva de Maria na história. E acima do altar, a imagem de Maria Auxiliadora, com o menino Jesus nos braços e os anjos ao redor, parecia dizer ao mundo: eu estou aqui. Sempre estive. Ali, até hoje, os fiéis entram em silêncio. Alguns choram, outros apenas tocam o altar. Todos sentem. Algo sagrado habita aquele lugar. Porque não se trata apenas de uma igreja construída, mas de uma igreja confiada. E toda vez que alguém reza ali, é como se Maria mesma estendesse seu manto sobre o coração cansado. Dom Bosco cumpriu sua missão, mas Maria permanece. Sempre. Nas vielas escuras onde a esperança parece ter fugido, nos corredores silenciosos dos hospitais públicos, nas cozinhas simples onde a panela ferve com fé e nada mais. Ali, Maria escuta. Ela não se deixa impressionar pela grandeza dos templos ou pela eloquência das palavras. Seu coração se move por outra linguagem.
a do amor ferido, da oração sussurrada, da lágrima contida. Por isso, ela é chamada de auxiliadora, porque seu ouvido está afinado não com os gritos, mas com os gemidos ocultos da alma. Uma enfermeira na Síria acende discretamente uma vela diante de sua pequena estampa plastificada, escondida na gaveta de medicamentos. Não há médicos suficientes, nem remédios. Mas há uma prece. Ajuda, mãe! Naquela noite, os bombardeios cessam. E embora ninguém anuncie nos jornais, algo mudou. Ela sabe. Maria passou por ali. Em presídios superlotados da América Latina, entre grades e histórias quebradas, um detento escreve à mão uma oração. Ele não sabe se acredita, mas algo dentro dele insiste. Maria, se você me escuta, faz alguma coisa. E ao amanhecer, algo se acalma. A revolta cede lugar ao silêncio, porque Maria entrou. Há registros, testemunhos, cartas guardadas com reverência em conventos e obras salesianas. Cartas que não pedem milagres extravagantes, pedem paz. Um homem escreve de Angola: minha filha sobreviveu a um parto impossível. Eu só repeti auxiliadora, auxiliadora durante horas. Uma mulher do interior do Brasil narra que, após perder o emprego e ser despejada, sonhou com uma senhora de azul que lhe dizia: ainda estou com você. No dia seguinte, foi acolhida por uma comunidade paroquial que nem conhecia. Coincidência? Ou a mão silenciosa da mãe? O coração de Maria não é um símbolo, é uma presença. E presença não exige explicação, exige entrega. Ela entra nas casas não como hóspede, mas como mãe. E o que faz uma mãe? Coloca comida no prato mesmo que falte para ela. Escuta as mágoas mesmo quando está cansada. E nunca desiste do filho, mesmo que o mundo inteiro desista. É por isso que quando alguém reza, Maria, ajuda-me, não há erro nessa súplica. Não importa se a pessoa vai à missa ou não. Não importa se sabe teologia. O que importa é que chamou pela mãe. Nos orfanatos, nos hospitais, nas ruas, a imagem dela persiste. Às vezes gasta pelo tempo, sem brilho, sem moldura, mas viva, porque é amada. E mesmo sem prometer solução imediata, ela oferece o que ninguém mais pode: consolo. Quando Maria entra num ambiente, o sofrimento não desaparece, mas se torna habitável. O desespero se transforma em resistência, a dor em caminho. E o que antes era uma parede, vira uma porta. Maria escuta, sempre escuta. E não apenas escuta, age, suavemente, profundamente, no tempo de Deus. Por isso, a fé em Nossa Senhora Auxiliadora não é superstição, é experiência. É memória viva de uma mãe que desce às trincheiras da vida para resgatar seus filhos. E enquanto houver alguém que reze, mesmo que sem voz, ela virá. Há uma hora da madrugada em que tudo parece mais pesado. O cansaço da alma se junta ao silêncio da casa e a mente grita sozinha. É nesse momento que muitos pais se levantam da cama, vão até a cozinha escura, colocam as mãos no rosto e dizem com voz trêmula: não sei mais o que fazer. É ali, naquela fraqueza sagrada, que a oração nasce. Não uma oração bonita, nem estruturada, mas um pedido cru, doloroso, sincero: Maria, ajuda-nos. E enquanto a casa dorme, ela não dorme. A tradição cristã sempre reconheceu em Maria um papel especial: intercessora. Mas o que isso realmente significa? Significa que ela não está sentada no trono do céu como espectadora. Significa que ela caminha entre nós, velando por cada filho, entrando nas histórias, nas dores, nas perdas, como uma presença real. Ela é como a mulher das Escrituras que acende a lâmpada e varre a casa até encontrar a moeda perdida, porque para Maria nenhum filho é insignificante. Dom Bosco testemunhava isso com veemência. Ele dizia:
Em todas as dificuldades, recorrei a Maria Auxiliadora e tereis resposta. E as respostas vinham. Jovens violentos se tornavam mansos. Famílias desfeitas se reconstituíam. Sonhos de abandono se transformavam em missões. A intercessão de Maria não muda apenas circunstâncias, muda corações. E não porque ela tem poderes próprios, mas porque o filho ouve a voz da mãe com infinito amor. Não é imposição, é compaixão. E não pense que ela age apenas nos grandes pedidos. Há relatos de pessoas que, em momentos simples do cotidiano, uma crise no casamento, uma dívida impagável, um medo inexplicável, sentiram uma paz repentina após chamarem por ela, como se alguém estivesse ali segurando a mão por dentro. Maria não precisa de plateia. Não precisa de aplausos, basta que o filho diga venha, e ela vem. Em tempos de escuridão espiritual, a presença dela se torna ainda mais urgente, porque o mal não descansa, mas Maria também não. Quando tudo parece perdido, quando até a fé adormece, ela continua em vigília. Como nas bodas de Caná, quando os noivos nem sabiam que o vinho acabara, mas Maria já percebera. Ela não espera que a dor grite, ela a pressente, e por isso sua intercessão é tão eficaz. Ela age antes da queda, ela segura antes do abismo. Testemunhos modernos continuam a chegar de todos os cantos do mundo. Um filho que escapou da morte após a oração da mãe. Uma mulher que foi libertada de um vício antigo após consagrar-se à Auxiliadora. Um padre que superou a depressão rezando o terço madrugada após madrugada. Todos eles dizem, não fui eu, foi ela. Porque o que parece milagre, muitas vezes é apenas a resposta de uma mãe que nunca dorme. E talvez, mais do que nunca, o mundo precise entender isso. A verdadeira força espiritual não grita, intercede, não se impõe, ama. Maria não é uma alternativa a Cristo, ela é o caminho materno que conduz até Ele. E todo aquele que a invoca com fé não está pedindo favores, está sendo abraçado por uma mãe que nunca abandonou ninguém. Existem lágrimas que não escorrem pelo rosto, que ficam ali, presas nos olhos ou escondidas no travesseiro. Lágrimas de mães que olham para a porta esperando o filho que não volta. De esposas que perdoaram mais do que podiam. De homens silenciosos que aprenderam a chorar por dentro. Essas lágrimas que o mundo não vê, Maria vê. E mais do que vê, ela recolhe. Não como alguém que observa, mas como quem participa. Porque nenhuma dor humana é desperdiçada quando é colocada no colo da mãe. Ela conhece essas lágrimas. Ela mesma chorou. Chorou em Belém, quando não havia lugar para dar à luz. Chorou em Jerusalém, quando o filho se perdeu entre os doutores. Chorou em Nazaré, quando soube que sua alma seria transpassada por uma espada. E chorou no Calvário, quando viu seu filho morrer entre ladrões. Por isso, nenhuma lágrima dos seus filhos é pequena demais para seu coração. Nenhuma é desonrada. Ela as acolhe como relíquias. As aparições aprovadas pela Igreja mostram essa dimensão de sua compaixão. Em La Salette, na França, a Virgem apareceu chorando. Suas lágrimas escorriam incessantemente. Ela não falava de catástrofes. Falava de corações endurecidos. Em Akita, no Japão, uma imagem sua chorou lágrimas humanas mais de 100 vezes, cientificamente analisadas. Por que Maria chora? Porque vê o que nós não vemos. Porque sente o que fingimos não sentir. E porque sofre com a nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa perda de fé. Mas suas lágrimas não são apenas sinal de dor. São também sementes. Onde Maria chora, florescem conversões. Em La Salette surgiram vocações. Em Akita, pessoas voltaram à igreja. Em tantas casas onde sua imagem foi regada com lágrimas humanas, nasceram milagres, porque suas lágrimas são férteis. Elas fazem brotar esperança onde só havia desespero.
Há histórias que não cabem nos jornais. Uma mulher que perdeu 3 filhos, mas ainda assim acende uma vela todo dia diante da imagem da Auxiliadora. Um jovem que viveu nas drogas e, ao tocar uma imagem antiga de Maria, decidiu mudar de vida. Um padre que quase abandonou o sacerdócio, mas chorou diante do altar e ouviu no silêncio: "Ainda estou contigo." São pequenas redenções, pequenas, não, eternas, porque quando Maria recolhe uma lágrima, ela entrega ao Pai como oferta. E talvez você que escuta esta história esteja guardando lágrimas antigas, decepções que ninguém viu, dores que você mesmo não entende. Coloque-as nas mãos de Maria, não como quem entrega algo feio, mas como quem oferece um tesouro, porque ela entende, porque ela acolhe, porque ela transforma. E se há uma verdade que pode consolar qualquer coração, é esta: a lágrima que ninguém viu era a mais santa. E Maria a recolheu. O nome Auxiliadora não foi inventado por devotos sentimentais. Ele não surgiu em assembleias ou livros. Ele nasceu do campo de batalha. Nasceu da experiência do povo de Deus em meio ao sofrimento. É um nome que veio da necessidade e ficou por amor, porque não se trata apenas de uma função, mas de uma identidade. Maria é aquela que auxilia, e isso muda tudo, porque ajudar no mundo espiritual não é apenas aliviar, é permanecer, é estar, é lutar junto. Auxiliar, na linguagem bíblica, é palavra forte. Eva foi chamada de auxiliadora de Adão, e nos Salmos, Deus é louvado como nosso auxílio. Quando a igreja chama Maria de auxiliadora dos cristãos, está dizendo: ela é como o próprio Deus em sua ternura, pronta a se inclinar, pronta a socorrer. Mas há um segredo: ela não vem depois do grito, ela vem antes, como uma mãe que sente o filho prestes a chorar e já está à porta do quarto. Maria não espera a dor se agravar, ela antecipa, ela previne, ela sustenta. Dom Bosco compreendeu isso de modo profundo. Quando tudo falhava, dinheiro, recursos, apoios políticos, ele recorria a ela. E a resposta não demorava. Mas mais do que os milagres visíveis, o que impressionava era a fidelidade. Maria não o abandonou nem uma vez. Por isso ele dizia: "Confiai em Maria Auxiliadora e vereis o que são milagres." Não era slogan, era certeza, e essa certeza foi transmitida aos seus filhos espirituais. Hoje, os salesianos estão em mais de 130 países. Em todos eles, o nome Auxiliadora é sinal de que a mãe está ali. Nos rincões do Brasil, nas aldeias da África, nos bairros pobres da Índia, há sempre uma capela, uma imagem, um oratório onde uma vela brilha diante da Auxiliadora. E não são só os fiéis que se curvam. Muitas vezes, até os que não creem entram em silêncio e saem tocados. Porque esse nome tem um peso espiritual que ultrapassa religiões. Ele é como um abrigo universal, um colo sempre aberto. E talvez por isso, em momentos de angústia profunda, mesmo os que estavam afastados da fé dizem: "Maria, ajuda-me." 3 palavras, uma ponte para o céu. E é aqui que o segredo se revela em sua profundidade. O nome Auxiliadora não nos foi dado apenas para pedir, mas para confiar. Ele é um lembrete de que nunca estamos sozinhos, nunca. Mesmo quando tudo parece ruir, mesmo quando ninguém nos entende, mesmo quando a oração parece não passar do teto, ela está ali, escutando, agindo, amando. E se hoje o mundo parece cansado, ferido, dividido, talvez este seja o momento de recordar esse nome, não como um título bonito, mas como um chamado à esperança. Porque não importa quão longe você tenha ido, não importa o que tenha feito, se do seu coração sair o clamor: "Maria, ajuda-me", ela virá, ela sempre vem. Feche os olhos por um instante. Imagine o som de passos suaves na madrugada. Não são os de um anjo, nem de um santo. São os passos de uma mãe que atravessa a noite,
ao ouvir o choro do filho. Não precisa de convite, nem de cerimônia. Ela vem, porque esse é o amor que move o céu, o amor de Maria, a Auxiliadora. Não como título glorioso, mas como missão silenciosa. Não como uma devoção entre tantas, mas como a resposta do céu às fragilidades humanas. Em um mundo onde tantos se sentem sozinhos, onde as orações parecem ecoar no vazio, há um nome que permanece como um abrigo: Auxiliadora. Um nome que não impõe, acolhe. Um nome que não promete facilidades, mas garante companhia. E talvez seja isso o milagre mais necessário hoje. Não a cura espetacular, não a solução imediata, mas a certeza de que não estamos sozinhos. Porque quando ninguém mais responde, quando até a fé se cala, Maria escuta. Se essa história tocou sua alma, compartilhe. Envie a alguém que esteja perdido, cansado ou apenas precisando ouvir que ainda há esperança. Deixe nos comentários o que essa mãe despertou em você e se deseja caminhar conosco por mais histórias que tocam o invisível. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado, porque toda alma que busca, encontra.